Olá, turma! Nossa aula de hoje será um pouquinho diferente das duas anteriores e das seguintes também. O conteúdo da aula de hoje é sobre a voz. Qualquer boneco que você venha construir precisa de ter uma voz, que não pode ser a sua em específico. E por isso é tão importante você conhecer sua voz e as possibilidades que ela pode te dar. Primeiramente, vamos conhecer como a voz é emitida. Para isso, nós precisamos falar sobre o aparelho fonador, um aparelho humano que produz a voz. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da fisiologia da voz. É assim que nós chamamos. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre como que nós identificamos ou descrevemos as pessoas. Como que você conhece as pessoas? É pela voz delas? Acho que não. Faz um teste aí. Lembre-se da sua vizinha. Traga ela à sua memória aí. Lembre também de alguma professora que você teve. E se eu pedir para você se lembrar de uma tia? Um primo? Ou quem sabe, traz a sua memória aí, por um instante só, da sua mãe ou do seu pai. E agora pense, como que você descreveria essas pessoas? Será que você falaria, bem, minha vizinha tem uma voz aveludada, meio rouca, como se tivesse acabado de acordar? Ou você falaria, minha tia tem uma voz aguda? Acho que não, né? Naturalmente, costumamos usar a visão e o tato para descrever as coisas ou pessoas. Ou seja, é mais fácil falar, minha vizinha é magra, alta, bocuda, a minha tia é gordinha, minha mãe, ela é muito brava. Não é verdade? Então eu vou perguntar de novo. Você conhece a sua voz? Conhece mesmo? Bem, vamos conhecer nosso sistema fonador. Eu vou tentar ser a mais sucinta possível, porque esse assunto é um pouco chato, mas ele é importante que você conheça, tá bom? Então eu vou tentar resumir. Se você tiver um interesse de conhecer mais sobre o assunto, eu vou indicar que você faça aulas com preparadores vocais. Eles são preparadores que, além de dar aula, de ensinar para você toda essa questão teórica, ele também faz atividades práticas com você. Bem, vamos falar sobre o aparelho fonador, então. Como na imagem aí, o aparelho fonador que passa pelo aparelho respiratório, é claro, sem a respiração não há som. Então, como na imagem aí, o nosso sistema respiratório, ele começa pelo nariz, que é o canal principal de condução de ar para dentro e para fora do nosso corpo. Depois as fossas nasais, que é responsável por aquecer o ar que entra no corpo. Em seguida nós temos a faringe, que serve para abrir espaço para o ar entrar e fecha para que os alimentos e líquidos que ingerimos entrar. Depois temos a laringe, que ela é móvel. Se você relaxar sua boca e colocar a mão no seu pescoço, você vai perceber uma cartilagem. Se você empurrar ela para um lado, ela vai. Se empurrar para o outro, ela também vai. Ela acompanha o movimento, porque é a laringe e ela é móvel. Ou seja, ela precisa ser móvel para que a gente possa chegar ao núcleo dessa aula, que é fazer vozes. Vozes mais graves, a laringe desce. Quando fazemos vozes mais agudas, a laringe sobe. E dentro da laringe nós temos as pregas vocais. É a grande responsável pelo som, o ato sonoro da nossa voz.
que vou mostrar aí, colocar algumas imagens, parece uma imagem meio feia, mas quando o ar passa pelas nossas pregas, elas vibram, abrem e fecham, vibram e emitem um som. Quando não tem som para ser emitido, então as nossas pregas vocais ficam relaxadas, elas ficam abertas. Bem, depois, então, da laringe, nós temos a traqueia, que é um tubo de anéis, e atrás da traqueia nós temos o esôfago, e em seguida a traqueia temos os brônquios e os pulmões. No ser humano, 2 pulmões, um de tamanho diferente do outro, porque nenhum deles comporta ou abraça o nosso coração. Bom, abaixo dos nossos pulmões tem uma musculatura importantíssima para a produção de vozes, sustentação do ar, para inclusive fazer exercícios para se acalmar, para relaxar. O nome desse músculo é diafragma. Você ficaria assustado se eu dissesse que todos nós nascemos respirando adequadamente, mas que ao longo dos anos a maioria de nós desaprendemos a respirar? Isso é um fato. Um bebê, ele respira corretamente, mas com o passar do tempo, nós vamos deixando de usar o diafragma, ficamos preguiçosos em usar o diafragma e passamos a exercer uma respiração que a gente chama de torácica. É a que eleva ou suspende o tórax. E é uma respiração equivocada. Inclusive, se ela for sempre usada, a possibilidade das pessoas terem crises de ansiedade, não terem controle de suas emoções, aumenta bastante. Mas isso é um outro assunto. Bom, nós nascemos com esse músculo e ele tem uma função. A função dele é expandir quando os pulmões ficam cheios e contrair quando os pulmões se esvaziam. Quem faz uso do diafragma de forma responsável, com essa musculatura bem preparada, pode projetar a voz sem usar microfone para um público gigante em que não lhe custe nenhuma rouquidão no dia seguinte. Eu vou, conforme as imagens aí, tenta identificar no seu corpo onde está esse músculo. Verifique as imagens e tente visualizar esse músculo em vocês. Eu vou inserir aqui um pedaço de uma aula sobre o desenvolvimento dessa musculatura respiratória. Ela é curta, é do pessoal do... Eu sei que esses exercícios que eu vou mostrar pra vocês podem parecer meio engraçados, mas são exercícios sérios, tá? São exercícios muito bons e alguns deles usados até pelas fonoaudiólogas quando alguém tem algum problema para respirar, precisa praticar mais a respiração. A gente tem que usar uma respiração chamada respiração diafragmática. Por que esse nome, né? Porque a gente vai usar o músculo diafragma, que é um músculo que fica aqui embaixo. Então, como é que vai funcionar? Eu vou puxar o ar pelo meu nariz e vou soltar pela minha boca. Observe o movimento da minha barriga. Observou que quando eu pego o ar, a minha barriga estende, como se fosse um balão enchendo, né? E depois, quando eu solto o ar pela minha boca, a minha barriga vai entrando para dentro, vai murchando. Então essa é a respiração diafragmática que a gente vai treinar. Bom, agora eu gostaria de falar sobre modulações vocais.
Bem, essa parte vai ser bem explicativa mesmo. Se tiver dúvidas, pergunte lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, o artista de bonecos necessita saber fazer vozes. Sim, vozes, no plural. Cada personagem seu tem que ter uma voz específica. Seu boneco ou bonecos, já que você pode manipular vários ao mesmo tempo, pode e é mais comum usar a sua própria extensão vocal para criar as vozes desses bonecos. Mas o uso da voz é que te auxiliará a dar vida a esses bonecos. Cada boneco, eu vou repetir, cada boneco tem uma voz. Eu vou citar um tipo de voz que é possível fazer e dar um exemplo. Eu vou usar uma frase padrão. A frase padrão é a seguinte: muito se tem quem não tem a alma pequena. Essa é a minha voz normal. É o que nós chamamos de voz neutra. É a voz do próprio artista. Então, eu vou repetir novamente como uma voz normal. Muito se tem quem não tem a alma pequena. Bom, existe também a voz grave, que atingem tons na escala musical mais graves. E aí, dentro desse campo de graves, você pode brincar e construir várias vozes. Um exemplo. Muito se tem quem não tem a alma pequena. Muito se tem quando não se tem a alma pequena. E tem as vozes agudas. E aí você também pode brincar dentro do universo das vozes agudas. Muito se tem quem não tem a alma pequena. Muito se tem quem não tem a alma pequena. Bom, tem também a voz de cabeça. Fica um pouco difícil eu explicar, mas o som, a gente tem a sensação de que o som está saindo pelo topo da cabeça da pessoa. Então fica assim. Tem a voz de peito. Tem a voz de peito. Muito se tem quem não tem alma pequena. Tem a voz nasal. Muito se tem quem não tem a alma pequena. Voz infantil. Muito se tem quando tem a alma pequena. Tem a voz idosa. Muito se tem quando não tem a alma pequena. E aí tem uma variedade de voz. Voz regionalizada, voz neutra, voz de peito, voz intercostal, voz cansada, voz deprimida, voz exultante. Enfim, sua voz é um mar de possibilidades de personagens. Brinque com a sua voz. Sim. Use essas possibilidades diversas para experimentar no seu dia a dia. Bom, e vale ressaltar e frisar que você precisa cuidar da sua saúde vocal. Já imaginou se você passa 3 a 4 meses ensaiando com um grupo de várias pessoas, com vários bonecos, e no dia da estreia você fica sem voz, ou rouco, ou não consegue controlar sua respiração diafragmática e começa a gaguejar? Isso seria um desastre. Por isso é fundamental você saber cuidar da sua voz. Cuide da sua saúde vocal. Eu vou te dar umas dicas. Bom, primeiro, tome água. Bastante água diariamente. E também, se não consome, passe a consumir maçãs. Elas têm um poder de limpar a nossa esfera vocal, além de ser anti-inflamatório. Não grite e nem cochiche. Isso faz uso de forma extrema da sua voz. Às vezes a gente acha que só gritando. Não. Cochichar também faz uso demasiadamente do nosso aparelho fonador. Mantenha a intensidade da sua voz normal e articule bem as palavras. Beber e fumar, nem pensar. Isso estraga todo o seu aparelho fonador.
Evite pastilhas, elas também dão um conforto momentâneo, mas assim que passa esse conforto, a sua voz fica pior. E evite tossir, aquela tosse seca, e também de pigarrear. Evite fazer isso. O ideal é você produzir saliva, engolir como se fosse engolir algum alimento. E aí dá a limpada na sua garganta, como a gente fala normalmente. Porque tossir e pigarrear constantemente machuca as suas pregas vocais. Bem, aqueça sua voz antes de usá-la, sempre. Após usar sua voz, também é necessário que você desaqueça sua voz. Ou então fique em 10 minutos em silêncio absoluto, para que todo o aparelho se assente, cada pedacinho dele no seu devido lugar e se acalme. Se tiver rouquidão constante, dor, ardor, pigarro e tosse constante, procure um médico. Sua voz é fundamental para o seu trabalho artístico e também para o seu desenvolvimento social. Bem, agora nós vamos falar sobre o aquecimento e o desaquecimento vocal. Eu vou inserir aí um trecho de um vídeo do grupo Cifra Club, que propõe alguns exercícios. Como não foi possível inserir o som do meu teclado e nem do meu violão ao computador no momento dessa edição, achei mais prudente inserir um trecho de um vídeo em um grupo altamente gabaritado. Então siga aí as orientações dos exercícios e faça esses exercícios. Ele serve para aquecer e também desaquecer a voz. Nesse primeiro exercício, você vai utilizar o som da vibração de língua. Esse aqui. Mas olha só, para fazer esse som é importante ter alguns cuidados. E o primeiro deles é não lateralizar os lábios. Assim. Bom, ao fazer isso, você pode causar tensões nos músculos do rosto e do pescoço, criando também uma tensão na laringe. Então, o ideal é que você faça um bico com os lábios e vibre a ponta da língua. Bom, uma outra coisa importante é que você faça o exercício com a voz mais suave. Agora, não é legal deixar ela sair muito soprosa. Desse jeito. E por último, procure cantar com muito conforto, ok? Então, continuando, com o som da vibração de língua, você vai cantar essa sequência de notas. Tanto os homens quanto as mulheres podem cantar esse exercício na mesma oitava que eu cantei. Bom, você vai repetir essa sequência de notas algumas vezes. Eu vou começar cantando junto com você e em seguida você pode continuar sozinho, seguindo o teclado. Então, vamos lá! Nesse próximo exercício, você vai utilizar o som da vibração de lábio, que é esse aqui. Bom, com esse som você vai cantar a seguinte sequência de notas.
Tanto os homens quanto as mulheres podem cantar na mesma oitava que eu cantei. E você também vai repetir essa sequência algumas vezes. Começamos juntos e em seguida você continua junto com o teclado. Então vamos lá! Ainda utilizando os sons de vibração de língua e de lábio, nesse exercício você vai partir de uma nota mais grave, subir para uma mais aguda e em seguida voltar para a nota mais grave novamente. As notas devem estar ligadas, ou seja, não deve existir pausa entre elas. Desse jeito. Você pode começar de qualquer nota mais grave e subir para qualquer nota mais aguda. O importante é que elas sejam confortáveis para você cantar, tanto no grave quanto no agudo, ok? Bom, você vai repetir essa sequência 10 vezes utilizando o som de vibração de língua. E assim que acabar, pode fazer uma outra série, também de 10 repetições, cantando a mesma sequência de notas, porém com o som da vibração de lábios, ok? Bem, por último, nós vamos falar sobre classificação vocal. Mulheres têm vozes diferentes dos homens. As mulheres podem ser sopranos, as que atingem notas muito agudas em escalas musicais, ou mezzo-sopranos, as que conseguem ficar entre os tons graves, médios e agudos, sendo que os tons médios é lugar de conforto para sua voz, e contralto, as que atingem os tons mais graves nas escalas musicais. Bem, os homens, eles podem ser tenores, os que conseguem atingir tons mais agudos na escala musical, barítonos, os que conseguem ficar entre os tons graves, médios e agudos, sendo os tons médios o lugar de conforto de sua voz, e baixos, os que atingem os tons mais graves nas escalas musicais. Eu vou colocar agora em seguida exercícios vocais propostos pelo pessoal do Descomplicando a Música. Só um trecho que eu vou inserir, e tente com esse trecho que eu vou inserir, você tente descobrir qual é a sua classificação vocal. Você vai acompanhar os tons. Se você não consegue fazer um tom, vá tentando fazer, e aquilo que você conseguir fazer, aquela escala que for proposta para você fazer e você der conta, for confortável para você, significa que aquela é então a sua classificação vocal. Como que a gente faz para descobrir qual é o nosso tipo de voz? Para isso, a gente pode fazer um teste com a ajuda de um instrumento. Na videoaula, a gente vai usar o teclado para nos auxiliar. E como é que vai funcionar o teste? Você vai ouvir as notas, tá? No teclado, e você vai tentar cantar essas notas fazendo o som de U. Não precisa fazer com um volume super alto, tá? Só fazer o som de U e tentar cantar aquela nota. E a lógica do teste é a seguinte: a extensão vocal que você conseguir cantar mais notas, provavelmente é aí que sua voz se encaixa, tá? Então vamos fazer o teste? O importante, antes de fazer o teste, é só cuidar para que você cante na oitava correta, tá? Cantar exatamente a nota na frequência que o piano tá, do som do piano. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o teste, tá? Eu tô aqui na parte, então, das vozes femininas, né? E eu vou tentar cantar as notas aqui, que é da classificação contralto. Vamos ver se eu consigo. Bom,
vocês viram ali que eu consegui cantar praticamente todas as notas da extensão contralto, né? Então, a minha voz pode ser que ela se classifique nessa região. Agora eu vou tentar cantar as notas da classificação soprano. Vamos ver se eu vou conseguir alcançar essas notas, que são notas mais agudas. Perceba que as últimas notas ali eu quase não consegui cantar, né? Minha voz quase não saiu. Provavelmente porque a minha voz não se encaixa nessa categoria soprano, tá? Eu vou deixar o link dos canais que eu usei aqui, inserir trechos das aulas deles, no ambiente de sala de aula, no Classroom, para você seguir o canal deles lá e curtir e seguir. É isso, turma, conteúdo longo da aula de hoje, contudo, é o mínimo que consigo disponibilizar da melhor forma possível, mais fácil, mais prático. E assim o curso ele vai suprindo a expectativa de introduzir os conteúdos. Lembre-se de, antes de sair do ambiente do Classroom, responder a sua frequência. Bons estudos!